Agora eu vou ensinar para você como filetar um puxador cava, tá? Aqui já foi feito o corte em grau nas peças. Essas peças aqui, essas duas e essas quatro são frente de gavetas, tá? E essas outras aqui são portas, que já tá com o furo da dobradiça aqui, ó. Em uma outra aula eu vou mostrar para você como que faz esse corte aqui. A gente faz o trabalho direto aqui na obra ou a gente recebe esse corte de alguns fornecedores que já conseguem fabricar pra gente, beleza? Então a gente fez aqui na obra esse corte, um corte de 30 graus, tá? No chanfre de 30 graus, beleza? E uma das ideias aqui, ó, dos macetes para a gente passar a fita de borda é o seguinte, ó, você vai começar organizando as peças dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, vamos alinhar a parte crua do grau, né? Então vai fazer um efeito, tipo uma escadinha. Aqui, ó, a gente vai colocando as peças aqui, ó, pra gente passar a cola no maior volume de peças ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente vai organizar as peças, ó. Vamos colocar aqui uma em cima da outra. Então aqui eu organizei minhas frentes de gaveta. Independente se é frente de gaveta ou porta, se for da medida próxima, você pode ir empilhando, tá? Uma em cima da outra. E agora aqui eu vou deixar esse outro monte aqui, já que as portas são do mesmo tamanho, ó. Vou deixar organizado aqui esse outro monte. Beleza? Então vamos lá, ó. Quanto mais se deixar alinhadinho aqui, menos sujeira de cola vai fazer. E menos você vai ter que limpar depois, tá? Então a gente deixou alinhado aqui. Agora eu vou passar a primeira mão de cola de contato. Essa primeira mão de cola, ela serve para fechar os poros da madeira. Ela não é a cola que já dá o contato, tá? Então a gente vai passar a primeira mão aqui, ó, vamos espalhar bem. Você vai sempre espalhando do meio para fora, ó, para não acontecer isso que eu fiz aqui, ó. O pincel relar e ter essa sujeira aqui para a gente limpar depois, ó. Então do meio para fora. Vai molhando o pincel aos poucos e vai espalhando, ó. Agora a gente vai passar nessas frentes aqui. Quanto mais peças empilhadas assim, ó, uma em cima da outra, fica mais fácil da gente espalhar a cola. Sempre vem puxando do meio, ó. Eu já iniciei aqui no meio e vou para as bordas, ó. Se a peça mexer, igual mexeu aqui, ó, volta ela pro lugar, firma novamente. Se quiser pôr o grampo sargento, para segurar também dá certo, tá? Nas beiradas aqui, ó, sempre importante espalhar bem a cola nas beiradas, que costuma soltar se deixar as pontas aqui com pouca cola. Então aqui a gente fez a primeira mão de cola. Agora a gente vai esperar aí em média de 15 a 20 minutos para a madeira puxar essa cola, tá? Aí ela vai fechar os poros e depois a gente vai passar mais cola, que é a segunda mão de cola. E quando eu passo a segunda mão de cola na peça, eu já venho e faço a primeira e única mão de cola na fita de borda. Ela não precisa de duas mãos de cola porque é um PVC, é um plástico, então ela não vai absorver a primeira mão de cola, tá? Então sempre na fita você vai passar uma vez e na madeira você vai passar duas vezes. Enquanto faz a recuperação aqui da cola, que ela vai fechando os poros, a gente vai medir as fitas. Para esse daqui eu vou gastar 2 pedaços e vai ter uma sobra. Cortar aqui, ó, na beirada da mesa. E para esse daqui, ó,
A gente vai medir a parte maior, que a sobra da parte maior eu consigo fazer a parte menor. Eu vou tirar 2 pedaços aqui também. Eu vou parafusar aqui na minha bancada, que é o procedimento que a gente costuma fazer aqui na obra, né? Vou deixar a fita aqui, ó, os dois pedaços parafusados. E agora eu vou fazer outro trabalho aqui, vou adiantando outras partes do nosso serviço, enquanto eu recupero a primeira mão aqui. Depois eu vou voltar, vou passar a segunda mão aqui, e vou passar a primeira mão na fita e vou esperar mais um tempo de recuperação, beleza? E dessa forma a gente segue o trabalho. Agora a gente vai para a segunda etapa aqui da nossa mão de cola. A gente aguardou o tempo de recuperação da primeira mão, ó. Você coloca a mão, você não sente a cola, tá? E pode observar que ela tá aqui na madeira. Então já foi selado o poro aí. Agora a segunda mão que vai fazer o contato com a fita. Beleza? Sempre puxando bem nas beiradas. Espalhando bem a cola, mas não espalha muito para não tirar ela. Espalha num ponto que você vê que tem a cola aqui, mas que não deixa bolha de ar, essas coisas assim, tá? Puxando sempre para as bordas, do meio para fora. Esse serviço que eu estou fazendo aqui, vocês podem observar que eu sempre vou utilizar o pincel. Alguns lugares, alguns marceneiros costumam trabalhar com espátula, tá? Mas eu não me adaptei muito com a espátula, sempre me adaptei com o pincel. E eu deixo o pincel dentro da lata para ele não endurecer. A gente deixa sempre metade de cola, né, dentro da lata, da metade para baixo um pouco, que é uma lata reserva, e a outra fica cheia com a cola. Então a gente deixa sempre aqui dentro. E com o pincel eu acho melhor, como a gente trabalha direto na obra, a gente não trabalha com oficina, né? Então fica melhor de fazer esses trabalhos aqui, ó. Aí na fita, o procedimento que eu utilizo para passar a cola na fita é esse daqui, ó. Eu parafuso a fita na nossa bancada, né? Ou em alguma sobra de madeira, enfim. E aqui eu consigo esticar ela e ir passando a cola, que é o procedimento que eu vou fazer aqui agora para você ver, ó. Quando você vai utilizar a espátula, é um outro serviço. Aí você tem que pegar aquela régua de sobra, esticar a fita ali, passa a cola, deixa secar um pouquinho, coloca a fita para estabilizar e depois vem passando cola na fita. A gente trabalha na obra dessa forma aqui, ó. Bem simples, bem fácil de fazer. Não é demorado. Aí, ó, só espalhando a cola agora. Na fita é só essa mão, tá? Eu passo a segunda na madeira, lembrando, a segunda mão de cola na madeira é a primeira e única da fita. Porque a fita é plástico, é PVC. Então ela não absorve a cola. Espalha bem, ó. Não espalha muito para não perder o contato, mas espalha num ponto que você não deixa a cola grossa para não dar bolha de ar. Chega na ponta aqui, ó. Só segurar dessa forma, que ela vai endurecer a ponta, aí você não suja a mão. Beleza?
E sempre passa até no final da ponta, porque aqui tem um parafuso, então muitas das vezes a gente não pega essa ponta aqui tudo, ó. Mas essa daqui você passa até o final, ó, porque a gente vai iniciar de alguma ponta da fita, beleza? Então agora eu vou passar nessa outra fita aqui e a gente vai esperar mais aí uns 10 a 15 minutos a recuperação. O ponto da cola, normalmente a gente dá o tempo aí de 10 a 15 minutos, mas essa variação ela existe de acordo com o clima, tá? Se for um dia muito quente, é menos tempo, é 10 minutos. Se for um dia mais frio, úmido, a gente deixa uns 15 minutos recuperando aí. Mas você consegue ir vendo pelo toque. Se eu coloco a mão aqui, olha lá, ó. Se aproximar aqui, ó, a cola molhada, ó. Tá vendo? Ela molha o dedo, ó. Na hora que ela estiver no ponto de dar o contato, a fita com a madeira, você vai relar na fita, não vai colar. Você vai sentir uma leve aderência, mas não vai soltar a cola no seu dedo, não vai colar, né? Aí já está chegando no ponto de a gente fazer o procedimento da cola, de colar a fita na madeira. Mas normalmente, esperando um tempo aí de 10 minutos aí, já dá para ir analisando se já está no ponto ou não, tá? Esse procedimento aqui de passar a cola manual, de fazer o filetamento manual, você vai utilizar sempre no puxador cava, na maioria das vezes, que não são todos os fornecedores que conseguem já cortar e já fitar o cava, tá? Você vai utilizar esse procedimento também quando você estiver fazendo prateleira engrossada com suporte invisível, fazer alguma mesa engrossada, né, alguns trabalhos que não tem como fazer na coladeira, né, ou às vezes o fornecedor não faz para você na coladeira, que ele não consegue engrossar lá na fábrica deles e filetar, então você tem que fazer direto na obra, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, certo? Então agora eu vou deixar recuperando aqui mais um tempo. A lata de cola, sempre que você acabar de utilizar, volta o pincel para dentro e tampa ela. Evita de deixar aberta, porque a oxigenação aqui vai ressecando ela, né? De ficar aberta. Então é isso aí, ó. Segunda mão de cola na madeira, segunda mão de cola aqui nessa outra madeira. E a gente passou a primeira na fita, tá? Dando a recuperação aqui, vou mostrar para vocês o segredo do serviço aqui. O segredo dessa parte que eu mostrei aqui é bem simples, né? Qualquer procedimento, qualquer pessoa dá conta de fazer. Mas agora chega a parte de colar a fita aqui que tem um macete, tá? Aqui que tem um segredo aí da gente fazer o procedimento que eu vou te mostrar, assim que eu for colar a fita aqui, beleza? Voltamos aqui para a gente finalizar o serviço. A gente aguardou o tempo de recuperação da cola, da segunda mão, tá? Agora a gente vai fazer o filetamento. Vou tirar as fitas aqui, ó. Já tiro o parafuso para você evitar de bater a porta, né? E danificar aqui no parafuso. Eu vou iniciar aqui pelas frentes de gaveta. Vamos descolar elas aqui, ó. Deixar essas menores para trás. Você sempre inicia pelas peças maiores, tá? Então eu vou iniciar aqui por essas duas. Corre a peça pro lado, que ela descola aqui a beiradinha. E o segredo aqui, ó, para fazer esse filetamento é não começar desse lado aqui, ó, e deixar o recorte do excesso de cá, senão vai conseguir cortar, porque tá chanfrado e o estilete não vai ter apoio. Então esse é o macete, tá? Quando você for fitar um puxador cava, você vai iniciar pelo lado de dentro, tá? A frente é dessa forma, aqui é o lado de fora, onde a gente faz a pegada. Então o chanfro aqui, ó, para dentro é o interno, certo? Então sempre você vai alinhar com essa parte aqui, ó, para não passar o estilete aqui, tá? Esse aqui é o segredo para ficar um acabamento bacana. Então eu vou iniciar aqui, ó, iniciar do lado que eu passei cola até na ponta. Vou deixar a rente aqui, ó. Eu vou colar e vou aproximar da câmera para você ver certinho como que ficou aí, ó. Olha lá, ó. Tô deixando rente aqui. Não deixa 100% rente para na hora de fazer o acabamento não aparecer a parte crua. Então tá rente, mas tem uma beiradinha bem de levinha aqui passando que eu vou fazer o acabamento com a lima, tá? Então aqui, ó, vem deixando rente, ó. Aí, ó, como que eu colei. Tá vendo, ó? A sobra aqui é bem pequena, ó. Certo? Colei, agora a gente vai passar o nosso toquinho de apoio.
pra gente tirar a bolha aqui. Eu peguei ali, ó, nosso toquinho de apoio. Ele é arredondado aqui, você pode só passar a lixadeira aqui para dar uma arredondada, só pra gente tirar as bolhas de ar aqui, ó. E nesse lado aqui, você evita de forçar muito para não quebrar, tá? Dá uma virada aqui de lado, ó. A gente vai passar, dando uma inclinada na fita pro lado de fora, ó. Vai fazer uma leve marcação nela e já vai ajudar a colar na quina aqui, ó. Mas não força muito, beleza? Agora a gente vai utilizar o estilete. A entrada a gente faz com o lado do corte, tá? Então eu vou apoiar na peça e vou fazer a entrada aqui, ó. O que seria a entrada? Cortar só um pouquinho, tá? Não continua com o lado do corte porque ele corta a madeira. Então a fita, empurrando ela já corta, não precisa de lâmina para cortar. E agora você inverte o lado do estilete e entra com ele aqui, ó. E você vem puxando devagarzinho, ó, apoiando, certo? Puxou até o final aqui, ó. Vamos recortar um pedacinho aqui, ó. E a fita a gente vai aproveitando para as demais peças ali. Vamos fazer as outras peças maiores, tá? Ficou dessa forma aqui, ó. Essa ponta e essa ponta. Você vai apoiar na mesa. Dessa forma, empurrando o lado do corte para frente, apoiando na madeira como guia. Você vai empurrar levemente aqui, ó. Aí, ó, cortando esse excesso aqui, ó. Lá, ó. Beleza? O restante a gente tira na lima. Certo? A gente vai fazer o acabamento aqui na lima. Observa aqui, ó, que deu esse vãozinho aqui, ó. Tá? Aqui também agora a gente passa a madeirinha para dar mais uma reforçada na cola aqui na beirada, ó. Depois a gente vai fazer o acabamento na lima também. Desse lado aqui, ó, mesma forma. Apoia e tira o excesso, ó. Certo? Beleza? Aí, ó. E dessa forma você vai fazendo nas demais peças, tá? Então agora, fazendo o serviço de colagem e refilando com o estilete, a gente vai passar a lima. Beleza? A lima sempre para frente, tá? Na hora de voltar você tira, só desbasta para frente. Então eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Eu vou te mostrar como que vai ficar. Vou fazer até a metade, que aí você vai conseguir ver certinho como que fica, ó. Aqui, ó, você vai desbastando a beiradinha, ó, sempre empurrando para frente, sem fazer muita força. À medida que você vai passando, ela vai desbastando a fita e você vai controlando a força. Para não comer a madeira, que se comer o colorido da madeira, vai parecer aquela partezinha crua. E não é essa a intenção. Aí, ó, fiz até a metade aqui. Eu vou passar uma estopa com thinner para vocês verem o acabamento aí. Estopa com thinner, não precisa encharcar. Um pedacinho de estopa, põe na boca da lata, vira e volta. Já é o suficiente para a gente fazer o trabalho, tá? Fazendo a limpeza aqui, ó, a gente já consegue separar o que era resto de cola e o que ainda precisa melhorar no acabamento, ó. Essa rebarbinha aqui, tá vendo? A gente consegue dar uma melhorada nela, ó. Olha lá. Então o lado interno fica dessa forma, acabado, ó. Certo? Isso daqui é a rebarba que a gente deixou para fazer o acabamento, ó. Beleza? Então esse daqui é o acabamento final do lado interno. Agora eu vou fazer essa quina aqui para você ver e vou fazer metade do lado externo, tá? Então vamos começar aqui pelo lado externo e a gente finaliza sempre nas beiradas, sempre na quina. Empurrando sempre para frente, tá? Na borda, ó, lembra do vãozinho aqui, ó? A gente vai fazer a virada da fita agora, tá? Então você empurra para cima, vai limando, empurrando para frente e para cima.
depois vai dando uma leve virada pro lado de fora, certo? Ó. Então vamos empurrar primeiro para cima, ó. Aí ela já vai fechando o vão aqui, ó. Para cima, certo? Agora a gente vai virando de leve pro lado de fora aqui, ó. Ó. Isso faz com que a fita ela vai preenchendo o vão e vai moldando e vai desbastando o excesso. Aí, ó. Vamos fechando aqui agora, ó. Ó. Leve virada pro lado de fora, sem forçar para não desbastar a madeira. Vendo? E vamos nessa. Virando de leve pro lado de fora. Quando eu deito a lima nessa posição aqui, ó, aqui eu só tô, olha lá, ó, só desbastando o excesso que eu já limei, tá vendo, ó? É um movimento suave, sempre sem fazer força, tá? E vamos continuando aqui, ó. Então aqui a gente já fez a parte de fora. Agora a gente vai fazer, ó, essa lateralzinha aqui, ó. Tá vendo que tem a quina viva aqui, uma quina viva aqui que é o encontro das fitas, né, com a lateral aqui. Desbastando para fora e dando uma leve virada já, tá? Essa parte aqui, ó, quando a gente tá fazendo o encontro de duas fitas, a ideia é fazer bem devagar também, para não desbastar a fita da frente. E fazer um acabamento quase que a junção de fita com fita, tá? Então eu vou apoiar aqui para me finalizar, ó. Aí eu finalizei o da lateral. Aqui na quina você vai virar de levinho, só com o peso da lima, para não desbastar a fita e aparecer a madeira. Mas você não pode deixar a fita de borda com a quina viva, senão na hora de fazer a limpeza com a estopa e na hora do cliente fazer a limpeza no dia a dia vai ficar agarrando o fiapinho de pano. E agora aqui, ó, mesma coisa, colocar a peça ao contrário aqui e vou desbastar pro meu lado aqui, ó. Um leve desbaste só para arredondar a quina das fitas aí, ó. Olha lá, ó. Ficou redondinho. Mais uma molhada aqui na estopa. E a gente vai fazer a limpeza aqui. Aí, ó. Metade foi feita, ó. E a outra metade ainda precisa do acabamento. Ó. Não pode deixar dessa forma aqui, tá? Então esse passo a passo que eu te mostrei aqui, você vai fazer em todas as frentes, em todas as portas, quando você estiver fabricando aí um puxador cava, tá? É um procedimento simples, não tem segredo, e a gente faz esse processo aqui direto na obra. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário.